como título, precisa colocar o título, né, no começo, normalmente, eu coloquei um título como Não Pare de Semear. Para todos nós, irmãos, não pare de semear. E eu quero falar um pouquinho que Deus tem ministrado na minha vida sobre a parábola do semeador. Você pode abrir comigo no livro de Marcos 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Parábola são ilustrações, né? São histórias do dia a dia, de uma coisa cotidiana, que se utiliza para ensinar alguma coisa mais profunda. De uma coisa prática traz um ensinamento para algo bem mais profundo. E Jesus usava muito de parábolas. Marcos capítulo 4, vamos ler primeiro de 1 a 9. Diz ali: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi: eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Até aqui por enquanto. Os discípulos, irmãos, depois de escutar essa parábola, eles procuraram Jesus em particular. Depois que a multidão foi embora, ou eles se afastaram, quando eles ficaram sozinhos, chegaram em Jesus e de alguma maneira disseram: mestre, nós não estamos entendendo essa parábola, não estamos entendendo o que tu está falando. O que tu quer mostrar para nós? Eu creio que eles chegaram dizendo para ele, né? O que tu quer dizer com isso tudo aí, desse tipo de plantio? E daí Jesus ele vai para o versículo 13. Você pode só continuar ali, no versículo 13. Ele diz: então lhes perguntou, Jesus questionando eles: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Jesus dá uma questionada nos discípulos. Mas com tudo, está bem explicadinho aí, vocês não entenderam? Irmãos, parece que Jesus tinha uma expectativa. Me parece assim, que os discípulos entendiam mais do que entendiam. Que eles captavam mais as coisas que ele falava do que na realidade acontecia. E ele disse: mas se vocês não entenderam essa aqui, está complicado. Mas nós sabemos que os discípulos só compreenderam, só começaram de fato a compreender o que Jesus pregava e quem ele era depois da sua morte e ressurreição, depois do Pentecostes. No mais, eles ouviam, andavam junto. Parece que Jesus estava dizendo a todo instante assim para eles: mas não caiu a ficha de vocês? Estão andando junto 3 anos aí. Ainda vocês não percebem quem eu sou, o que é que eu vim fazer? É o que me parece, assim, olhando a explicação, os detalhes, né? E Jesus, ele dá uma importância muito grande a essa parábola. Eu creio, assim, que ela realmente é vital, ela é uma espécie de chave. Porque se não entender essa palavra que trata do reino, especificamente do reino de Deus, com toda a nitidez,
é difícil entender as outras. Foi o que Jesus queria dizer. Jesus ele ministrou em torno de 40 parábolas. E 19 delas, ele fez menção assim bem forte sobre o reino de Deus. Né? O que é o reino de Deus? É a presença de Deus, é o domínio de Deus neste mundo. E à medida que esse domínio ia aumentando, que ele ia conquistando os corações, o reino de Deus ia sendo implantado, ia sendo ampliado. E assim é hoje. Quando chegou a palavra de Deus em Três Coroas, chegou o reino de Deus em Três Coroas. E à medida que cada rua, cada bairro vai tendo mais filhos de Deus, mais o reino de Deus está sendo ampliado. Está sendo, digamos assim, vai tomando conta da cidade. Amém, irmãos? E assim em cada lugar. Por isso tem lugares ainda no mundo que o reino de Deus não chegou. Tem muitas tribos aqui no mesmo da Amazônia, né, que não foi alcançada. E precisa, há uma necessidade, há uma expectativa no coração de Deus que ele chegue. Mas o reino de Deus para os discípulos não estava tendo a visibilidade que eles esperavam, eu creio. Gloriosa, palpável. E Jesus dizia, o reino de Deus chegou. E eles olhavam. E talvez não viam nenhuma mudança grande do reino de Deus. Eu imagino que eles olhavam assim, mas cadê a glória desse rei? Cadê os exércitos desse rei? Cadê o palácio desse rei? Porque eu imagino que o povo de Israel todo, quando falavam, a expectativa deles, que Deus viria reinar, da vinda de Jesus, eles olhavam para Davi, no seu auge lá, né? Davi, Salomão. Esse era o que eles estavam esperando. Não estavam esperando um cara simples. Eles não estavam entendendo isso. O que estava ocorrendo. Mas Jesus ia explicando. E creio que nessa palavra ele começa a ilustrar muito claro a natureza do reino de Deus. Como Deus ia agir aqui no mundo. Porque às vezes, talvez até hoje assim, parece assim, mas Deus não está agindo. Não está acontecendo. Mas está acontecendo. Não é pela força, não é pela guerra. E isso os discípulos estavam com dificuldade de entender. E Jesus estava mostrando ali que o propósito dessa parábola do semeador era muito importante. Porque ele estava mostrando que o reino de Deus estava vindo, mas que muitos iam querer e muitos não iam querer. Se nós olharmos assim, parece que só 25% ia receber a palavra, né? Se nós olharmos o texto. E Jesus estava fazendo uma pressão, digamos assim, uma força até para que eles compreendessem essa parábola, senão eles não iam compreender as outras. Então, por isso ele vai e explica novamente a parábola. Vamos ler agora a explicação que ele dá da parábola. Do versículo 14 em diante, então. Ele diz, vocês não entenderam, eu vou esmiuçar mais um pouco. Eu vou contar de novo, para que vocês possam ter compreensão. E ele diz, o semeador semeia a palavra. Esse semeador estava sendo Jesus ali. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são esses os semeados em solo rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera.
Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então aqui Jesus deixa mais claro para eles. O que é a semente, se nós olharmos? Jesus está falando, a semente é a palavra de Deus. O que Jesus pregava a respeito do reino de Deus. Ele, se nós olharmos no livro de Marcos, no começo, 1,15, ele até diz assim, ó, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no quê? No Evangelho, naquilo que ele estava pregando. Quem era o semeador? O semeador era Jesus. Depois de Jesus, veio os apóstolos, e assim continua a igreja primitiva. E quem são os semeadores de hoje? Quem levanta a mão aí? Amém, irmãos? Somos nós. Como diz outro, hoje é a nossa vez, galera. Hoje é a nossa vez. O solo é o coração de cada um. Esse é o solo. É o coração de cada um. E os frutos é a aceitação, é a produção que gera nos que receberam a palavra. Amém? Agora vamos olhar um pouquinho para os solos. Vamos dar uma analisada no solo e na diversidade dos solos que ele fala aqui. Vamos imaginar, irmãos, um campo na época ou era arado com bois ou era na enxada, né? Mas hoje os tratores fazem o serviço difícil, né? E vamos imaginar um campo pronto, que ele estava dizendo aí, ele diz o semeador saiu a semear, quer dizer, o campo estava pronto. O campo estava pronto. O que o semeador não sabia, ou não podia identificar, vejam bem, era o tipo de solo. Vamos imaginar essa parte aqui, está tudo lavrada, né? Está a terrinha pronta. Mas chega alguém para semear, ele não sabe se naquele canto lá tem um pedregulho, se aqui tinha muita ganchuma, né? Semente de inso, né, Jean? Já entende esse negócio aí. Ele não sabe se a semente, porque a terra está lavrada, está pronta, olhando assim. Não sabe se tem muito passarinho aqui pelos matos ou não. Pode até imaginar, mas não sabe. Então o campo está pronto, vamos imaginar o cara chega, eu só vi semear a mão na minha infância lá, nem era eu que semeava, mas meus irmãos mais velhos e minha mãe, era centeio, que era assim, que pegava uma bolsa, colocava tiracó, nós chamávamos um cocó, e pegava um punhado e ia semeando, né? Ia jogando, ia semeando, tinha que cuidar para não cair muitos num lugar só e outros ficar sem nada, então tinha que ter um equilíbrio assim. Mas era assim que fazia. Imagina alguém, semeador, ele está falando, e o cara sai a semear. E algumas partes, então, ele diz que tinha pedregulho embaixo. Era pouquinha terra. Provavelmente ele nem percebeu, porque a terra estava pronta, estava arada, mas quem sabe se uns 10, 15 centímetros era laje, como a gente diz aqui. E já teria problema porque não dava raiz. Outra parte da semente, que nem eu falei, tinha muita semente de inso embaixo. A semente até nasceu, ficou muito bonitinha, mas o inso cresceu mais rápido e sufocou. E daí tinha aquela parte que normalmente tem, eu imagino que tinha os carreiros, as estradas na beira, que o povo entendia, que era muito pisoteada. Vocês sabem que todo lugar onde a gente passa muito, a terra fica dura, fica complicada. E aí não nasce quase nada, é muito difícil. E justamente os passarinhos, eles começam a comer por onde? Pelas beiradas, aonde é mais perto do mato. Quem planta aí sabe, se tem um mato próximo, o que é mais próximo do mato é o primeiro que os passarinhos vão comer a semente. E também ali tinha a terra boa, a terra que produziu bem, que estava adequada, que deu raiz, que os passarinhos não comeram. E eu creio, irmão, que isso aí, até hoje para nós, identifica, é fácil de compreender. Amém? Como é uma terra, ela é assim. E Jesus era muito prático, e com toda a sabedoria e graça que ele tinha do Pai, e em si que ele carregava, ele explicava algo que eles pudessem compreender, para que eles entendessem como estava sendo implantado o reino de Deus.
E o primeiro, então, que ele fala é os da beira do caminho. Que esse tipo de solo ali tinha, eu diria assim, um coração insensível. Dei como título, os da beira do caminho. Que normalmente é esse chão, que eu falei, esse chão duro, pisado, onde há uma constante, né, na beira do caminho, o pessoal passando. A multidão passa, vai e volta. É um coração assim, quase fica uma terra quase impenetrável, aonde se pisa muito em cima. Quem já teve que capinar onde tem um carreiro no meio de um terreno sabe que ali a enxada não entra. Ali é um coração duro. E também há muitas distrações. Eu creio que quando ele fala isso aqui é para mostrar que ali fica passando gente, então toda hora tem que olhar. Tu não concentra naquilo que tu está ouvindo, naquilo que está fazendo, porque passa um, puxa uma conversa, passa outro, e o dia passa, e eu creio que a palavra, olhando assim, ela não encontra lugar ali, porque é um coração endurecido. Essa semente ali, irmãos, nem chega a nascer, ela nem nasce, porque vem, as distrações do mundo são tantas, o inimigo vem e manda alguém para colher aquilo que foi semeado ali, para comer essa semente. Vai no culto, ouve a palavra, até gosta, mas sai do culto, encontra alguém, diz, cara, tu está indo no culto, tu está indo. Esses caras só querem o teu dinheiro lá, só querem o teu dinheiro. Eu lembro que isso é tão forte, irmãos, que uma vez, um caso que aconteceu conosco, a gente estava ajudando com todo carinho, como muitos de vocês fazem, e a igreja num todo faz, assistindo uma família com comida, com tudo básico, às vezes até com conta de luz e tudo. E daí os vizinhos disseram para eles, né, depois de um tempo, cuidado, esse pessoal aí só quer o teu dinheiro. Então há uma tendência, né? Isso são justamente os passarinhos, olhando aqui, que o diabo manda para dizer, só quer o teu dinheiro, cara. Mas daí diz assim, ó, não vai no culto hoje, vamos ali no boteco, vamos tomar uma cerveja, hoje tem futebol, né? Ou outros talvez diriam, vamos para a mulherada, ou vamos para a rapaziada. Normalmente quando é culto de noite, aqui de manhã, talvez não é uma hora tão propícia, nem sei se teria hora propícia para isso. Mas, na verdade, Satanás, ele manda alguém, ele encaminha alguém para roubar, nem deixa nascer essa palavra. Ele nem deixa nascer essa palavra. Ele já pega, já tira. Então esses são os da beira do caminho, que ouvem a palavra, mas não chega nem a nascer. O inimigo manda alguém pegar ela. Então temos que ter cuidado. Aí ele vai para o segundo, que é o coração, os semeados de solo rochoso. Eu diria que é um coração superficial. É um coração que está, tipo assim, flutuando. Está por aí. Diz que recebe com alegria. Eu creio que Jesus lá devia ter aqueles que também assim, ó, recebia a palavra e já se empolgava. Só faltava chamar o João Batista ali para batizar. O João Batista já estava sem cabeça naquelas alturas. Mas é assim, de pouca duração, diz ali, que é de pouca duração. É um fogo de palha, como diz, dura pouco tempo. Que eles são semelhantes à terra, então, que nasce, a semente, ela nasce rápido, ela vem, mas daí a raiz não é profunda. E ela acaba vendo o sol e ó, já vai. Por isso, irmãos, eu tenho falado aqui várias vezes sobre raízes, fundamento, alicerce. É muito importante. Eu diria até assim, ó, é difícil. Eu sei que Deus pode todas as coisas, mas eu acho difícil alguém ficar, nascer e prosperar na fé, sem os fundamentos, onde não tem raiz profunda. Só com o culto, eu acho difícil alguém às vezes sobreviver só com o culto da fé, se manter firme, sem um discipulado, escola, né? Vida nas casas, célula,
Isso são fundamentos, os fundamentos, as ferramentas que Deus tem dado para nós aqui. Eu sei que outros irmãos ainda têm outros, mas eu vejo que há uma necessidade de fundamento, de pôr raízes profundas, senão vem as provações, as lutas, as angústias, e a pessoa dá para trás. É isso que Jesus estava explicando ali. Talvez hoje nós diríamos, houve uma conversão superficial, ou nem houve. É uma fé emocional. Às vezes a motivação está em receber bênçãos materiais. Se não cria raízes. Ou recebeu e vai embora, ou não recebeu e não alicerça. Não fica nas provações, ela acaba desistindo, acaba saindo. Diz ali que então se escandaliza, abandona, deixa de seguir Jesus. Eu te pergunto, você conhece alguém assim? Você já teve um projeto de discípulo assim? Provavelmente muitas aqui já tiveram. Isso é o que Jesus está dizendo. Era assim com ele. Aconteceu com Jesus. Quando ele começou a dizer assim, negócio para andar comigo tem que tomar a cruz. Tu não pode valorizar mais, tipo assim, pai, mãe ou qualquer outra coisa, ter preferência. Não, tem que ser eu tenho que ter preferência. Talvez eles disseram lá na época e diz hoje, Jesus, mas isso aí é muito radical, cara. Agora tu já está indo demais. Eu até estava gostando desse negócio aqui. Eu até quero ser cristão, mas nesse preço aí, nessas condições. Porque Jesus era muito mais radical do que nós falamos aqui hoje. Ele era muito específico naquilo. Ele diz, quem não vir após mim tomar sua cruz não pode ser meu discípulo. Hoje se alguém disser alguma coisa assim meia forte, às vezes daí realmente vai ficar meio sozinho. E Jesus ficou meio sozinho depois no final. As multidões foram embora. Ficou o quê? 150 mais ou menos. Ficou reunindo depois que Jesus morreu. Onde é que estavam os 5 mil, os 10 mil que eram alimentados lá com o pão, recebiam a palavra? Irmão, sem raízes, sem contato, encontro na vertical com Jesus, na horizontal com a igreja, obediência à palavra, leitura, não vai sobreviver. Eu gostaria demais de dizer o contrário, mas é o que Jesus está dizendo aqui. Sem raízes não vai sobreviver. Ele estava dizendo que esses que caem em solo rochoso, pouca terra, não dá raiz. Vamos para o próximo coração. Aquele que cai, que é sufocado pelos espinhos. Eu coloquei aqui como coração congestionado. A planta nasce, está bem bonita. Ela até pode nascer antes, mas o inso nasce logo depois. Vocês já perceberam, quem tem pátio aqui, que o inso sempre cresce mais que a grama? É impressionante. O inso ele sempre cresce mais rápido que a grama. E se não cortarmos o inso, ele vai sufocar. Ele precisa ser cortado logo, arrancado, senão em pouco tempo não vai ter mais grama e vai ter só inso. É bem isso que Jesus estava dizendo. É bem isso aí que ele estava dizendo. Eu brinquei antes com o Jean, ele ia saber, cada um de nós que trabalha com pátio e coisas, normalmente tem essa clareza de como é isso aqui. Esse representa o coração que ele está preocupado com os cuidados do mundo. A fascinação da riqueza. É um coração, irmãos, dividido, distraído entre as coisas espirituais e as coisas materiais. Elas querem servir a Deus, mas elas também, para ter coisas, se conformam com o mundo, a maneira que o mundo é. E o apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com esse século. Não podemos se conformar com esse século. Ele tenta servir a Deus, mas ao mesmo tempo, ele vai murchando, o inso vai crescendo, a vontade do mundo vai crescendo dentro dele. Irmãos, pode ser coisas legítimas muitas vezes. Mas eu vou dizer para ti, não tem nenhum problema, senão nós íamos ter problema com Davi, com Salomão, com pessoas em ter bens, não é isso. O problema é que os bens não podem estar em primeiro lugar. Mesmo o trabalho não pode estar em primeiro lugar. Irmãos,
Se Deus te deu um trabalho tão bom, que tu ganha tão bem, mas que tem que trabalhar ao ponto de não poder ler a palavra e nunca mais ir no culto, ou quase nunca, tu tem que repensar se foi Deus que te deu, porque eu não creio que Deus te daria um trabalho desse. Então a gente tem que cuidar disso, porque senão, de repente, a gente diz, mas eu só preciso, é que eu tenho que agora fazer muito honesto, tenho que fazer um carro, tenho que comprar um carro, eu tenho que pintar a casa, tudo isso são coisas legítimas. Mas com certeza Deus pode te dar isso, tu tendo tempo com Ele, tendo tempo com os cultos, ou às vezes, não, agora eu tenho que trabalhar porque tenho que garantir meu futuro. Seria um absurdo um cristão dizer isso, mas às vezes tem. Como é que se garante o futuro, irmãos? Nas mãos de quem está o futuro? Sabe? Então, se Jesus deixou escrito isso aqui, que os espinhos sufocam e não dá fruto, é porque isso é verdade, nós precisamos estar atentos a isso. E daí ele vai para um coração produtivo. Um coração não é um coração insensível, não é um coração superficial, não é um coração congestionado. A semente cai no solo fértil, que ela nasce, ela floresce, ela frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. A semente foi acolhida, achou um espaço, achou a terra boa para frutificar. Mas veja bem, para todos nós, mesmo na terra boa, na terra fértil, há uma variedade na produção. Tem semente que dá 30, quem dá 60 e quem dá 100. E com isso eu creio que Jesus assim ele deixa muito claro para nós, para os discípulos, a questão do reino dele. Porque para eles entenderem, acho que ele queria muito entender que sempre vai ter, sabe, esses corações. E os discípulos precisavam entender. Ele estava preparando eles para depois, como é que seria. Que eles iam encontrar. Havia ação de Satanás, para roubar diretamente. Havia aqueles que era superficial, era do oba-oba, vamos lá, e depois não estava nem aí. Havia aqueles que viviam numa luta entre os cuidados do mundo, eu diria bem claro assim, entre o material e o espiritual. E infelizmente o material vencia. E havia também a terra boa, a terra que frutificava, a terra que os discípulos fizeram e que chegou até nós aqui. Eu creio que Jesus, irmãos, ele queria deixar o mais importante assim, é preciso semear. Tu entendeu que não importa o solo. Jesus não disse, cuidado com que tipo de solo vocês vão semear. Ele disse que saiu a semear. E disse que havia esses tipos de solo. Jesus queria ensinar que só vai nascer alguma coisa se plantar. E que essa semeadura da palavra de Deus, da pregação, do ensino, não tem nada que substitua isso, irmãos. Não tem nada que substitua isso. Olha o que Paulo diz lá, eu gosto muito, Romanos 10, 17. Ele diz, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, irmão, nós devemos semear abundantemente. Mas não sabemos qual é o solo que vai cair. Nem tente escolher o solo que vai semear. Eu digo isso porque eu já tentei fazer isso. Às vezes eu tinha muita convicção assim, aquele ali vai dar certo. Esse é meu cara. Outros assim nem tanto, parecia. Coitado de mim. Deus sabe qual é, mas Ele manda. É para todos os corações, para todos os solos, não devemos escolher. Eu fiquei muito feliz na segunda-feira passada, até a Virgínia. Quando estava meditando nesse texto, eu lembrei das pessoas que estavam ali, sabe, dos solos que estavam ali. A gente estava numa comunhão do chimarrão lá e da pintura, e é isso aí mesmo, sabe, olhando o texto, assim, não importa. Semeia, está semeando a semente. Importa olhar, é difícil, não é difícil. Deixa Deus fazer.
Não sabemos qual é o solo, qual é o tipo de solo que está ali. Então não tente escolher o solo, semeia. E muitos ali, irmãos, nem chegou a nascer. Muita gente ouviu a palavra, não deu nada ainda. É preciso semear de novo. O Sérgio estava me ajudando no texto, conversando. Ele disse, olha, esse é um dos motivos. Você tem entendido que precisa semear de novo. Tu vê, tem uns ali que nem nasceu. Muita gente ouviu, mas não nasceu nada. Foi roubada antes de qualquer coisa. É um motivo a mais para nós pregarmos, continuarmos semeando a palavra. E o bom, irmãos, que parte dela vai cair no solo fértil. É promessa de Deus. O texto afirma isso. Então, quando nós semearmos, quando tu semear, pode, esse não aconteceu nada, né, o diabo veio e comeu a semente, outro não criou raiz, outro teve que trabalhar demais, alguma coisa, mas pode ter certeza, alguém vai frutificar, amém? Alguém, se tu continuar semeando, alguém vai frutificar, pode ter certeza disso, a palavra nos diz isso. Irmãos, o resultado da semeadura não depende do semeador. A mesma semente pode não nascer, pode não dar, e a mesma pode dar 30, 60 ou 100. Então, irmãos, também o resultado, se nós olharmos assim, da pregação, fazendo para nós, não depende de quem prega, nem o sucesso e nem o fracasso. Depende dos corações que estão ouvindo. Depende do solo que está recebendo a palavra. Se é solo insensível, se é superficial, se é congestionável, se é produtivo. A mesma semente foi lançada. Talvez você já ficou frustrado até. Preguei, falei, não aconteceu nada. Depende do solo. Ou talvez você ficou muito empolgado. Mas eu acho que eu estou melhorando. Também não está melhorando. Foi o solo que estava certo. Foi a graça de Deus que estava certo. Então, são coisas para a gente olhar para o texto e ver que é assim. Em qualquer congregação, em qualquer lugar, eu diria que tiver um grupo que pregarmos, vai haver esses 4 tipos de solos. Os insensíveis, o superficial, os congestionáveis e o produtivo. Então, nunca, não espere assim, vai ser em massa. Pelo menos com Jesus não ocorreu uma aceitação em massa que aconteceu. Do tipo assim, e permaneceu, deu tudo certo. Agora uma pergunta que eu também queria estar deixando aqui para nós, e acho que cabe para a gente se avaliar. Que solo está no teu coração? Olhando para que Jesus explicou, nem para aquilo que mas para a explicação de Jesus, qual é o solo que está recebendo a palavra? Como está o teu coração? E conforme tu responder isso, meu irmão, vai ter implicações, eu creio. Implicações tanto para agora como para a eternidade. Precisa ser tomado decisões. É assim mesmo. Mas eu queria estar encerrando com aquilo que me deixou mais empolgado. Precisamos semear. De tudo que eu vi do texto, é o que mais falou mais forte. Ele queria dizer assim, precisa semear, vocês precisam semear. Ele explicou que não tem vários solos, mas que precisa semear. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Irmãos, nós não somos chamados, nós não somos salvos, diria aqui, para sermos um campo estéril. Com certeza não. A palavra diz que nós somos lavoura de Deus. 1 Coríntios 3,9, somos lavoura de Deus. Nós somos cooperadores de Deus, diz no mesmo texto. Mateus, lá o texto que talvez mais falado, ide, vão semeando, vai atirando semente. Por todo o mundo, em todos os lugares. Ide, fazei discípulos, lança semente. Sempre gosto de lembrar que Deus nos entregou o ministério da reconciliação. Nós somos
É a nossa época agora, irmão, a nossa geração encarregada de pregar a palavra, de fazer esse meio campo, de reconciliar, de sermos usados por Deus para reconciliar o homem com Deus. A palavra da reconciliação diz assim, que de sorte que nós somos embaixadores em nome de Jesus, nós falamos em nome dele, nós representamos ele. E para nós refletir, o apóstolo Paulo, ele fez um questionamento: e como ouvirão se não há quem pregue? O texto de Romanos 10, 13 a 15, ele fala essa frase: como ouvirão? Como é que o meu vizinho vai ouvir? Como é que aquele que eu encontro todo dia vai ouvir se ninguém falar dele para Jesus? Semeia, irmão. Eu diria assim, é tempo de semear, sempre é tempo de semear. Naquilo que Jesus nos deu, no depósito que há na nossa vida. Conte, testemunhe. Amém? Ficaram tão sérios aí? É preciso, Deus espera isso, Ele conta conosco para isso. Lembre que 25%, olhando para o texto, tem boa chance de dar fruto. Quem semeou na nossa vida, sabe lá quantos tinha o dia que você se converteu, que alguém pregou? Que bênção que você está aí firme e tem talvez ganhado tantos outros. Eu quero deixar essa palavra assim de realmente incentivo, mas dá uma olhada no coração lá, como é que está o teu coração? Fala com o Senhor, é Ele que traz a graça, que traz a unção. Eu queria também aqui nesse tempo agora, Marcos esteve compartilhando umas bênçãos, ele e a Rosa, terça-feira lá na oração, aquilo que eles experimentaram no final de semana, que eles contaram. Porque eu creio mesmo, não há coisa mais forte para nós do que o testemunho, do que aquilo que foi experimentado, foi vivido. E, irmãos, não é, às vezes talvez você pense, mas tem que ser algo quase que ressuscitou alguém. Não, aquilo que Deus tem feito na nossa vida vai edificar o corpo, pode ter certeza disso. Quer convidar o Marcos? Não sei se ele é a Rosa, os dois podem. Pode vir em dupla aqui. Hoje eu lembrei do Fernando. O Fernando, quando pregou, falou que quando ele foi convidado para pregar, ministrar numa igreja, o irmão convenceu ele a rasgar o papel. Ele ficou sem. Hoje eu também fiz sem anotação nenhuma, mas eu avisei a Rosa, se eu trancar, ela vem aqui e me socorre. Não, mas só para não quero estragar a palavra que o Pedro trouxe, né? Que eu acho que foi muito profundo no nosso coração. Interessante quando nós olhamos para o semeador, que em nenhum momento ele cansou de semear. Interessante, não desanimou, porque ele só teve prejuízo até no fim, mas daqui a pouco estourou. Há um tempo atrás, né, eu e a Rosa conversando, e mais ela sentiu isso aí, que nós tínhamos um compromisso muito sério com nossos familiares, de levar a palavra. Né? E eu entendo assim, sabe, daqui a pouco não é isso, mas eu entendo que esse semear à beira do caminho, tá? Tu vai encontrar esse caminho duro mesmo ali, mas esse é o teu dia a dia. Eu acho que são as pessoas que estão à tua volta, são teus parentes, são teus amigos, são teus colegas, né? E tu vai ter que ministrar de novo, porque é isso aí, né? Então, nós temos os tios da Rosa que moram lá no interior de Bento, um lugarzinho bem pequenininho, deve ter umas 12 famílias lá. E já com uma idade bem um pouco mais avançada que a minha. E aí, quando nós nos convertemos há 20 e tantos anos, a gente começou a ter mais com eles, assim, sabe? Mudou algo. A gente começou a ministrar um pouco a palavra, porque sempre tem muita gente, é um pouco mais complicado, mas dentro do que dava, a gente ministrava, nós orávamos com eles, e tem sido até então, né? E há uns 6 anos atrás, um dos tios da Rosa ficou em coma, quase 30 dias, né? E não era para mais ter voltado. E aquilo deu uma carga bem forte no nosso coração. E aí teve que amputar uma perna, e aí nós começamos a trabalhar em cima disso, e orar para ir lá, né?
E é longe isso aí, sabe? Dá quase 500 quilômetros de volta. Tem que gostar disso. Tem que gostar deles, né? Mas agora, além de gostar, existia uma carga. Então nós fomos lá visitar ele. Eu não sabia que eu ia encontrar um homem ativo, né? Que daqui a pouco só tem uma perna aqui, assim, não tem mais, estava lá. Um homem que sempre trabalhou. O que eu vou encontrar lá? Eu deixei a Rosa na casa da tia, e conversamos um pouco, eu subi e fica assim uns 500 metros deles moram. E eu fui lá e encontrei ele no pátio. E daí eu disse, hoje eu vou ministrar a salvação desse homem, porque eu tenho toda essa oportunidade. O que ele sentiu lá? Como é que foi? O que vai acontecer se tivesse... Eu queria, sabe, tinha uma chance assim. E outra coisa, quando tu vai ministrar isso, tu precisa buscar as palavras simples também para ver o ambiente, né, para ver o que a pessoa vai entender. Mas eu sentei com ele lá, ele estava no pátio, nós sentamos, e ele começou a conversar, ele falou 2 horas, eu creio. 2 horas ele falou tudo o que tinha acontecido, ele repetiu, eu ouvi aquilo, e eu queria entrar no assunto, e nisso passou um vizinho lá que mora uns 5 quilômetros, 3 quilômetros para cima, que passa uma vez por semana, encostou o bolo dele, terminou a nossa conversa, simplesmente foi. No outro dia veio o filho, veio o pai, não deu mais, né? E assim foi, isso faz uns 5 anos. Aí, na vez seguinte, nós fomos de novo, dá uma engrenada e não ia de novo. Faz 2 anos, o tio passou mal de novo. Foi para UTI de novo. E era para ter morrido. Mas o Senhor guardou a vida dele. Disse, agora nós vamos lá de novo. E fomos. E aí nós fomos jantar com ele. Então, estava eu e a Rosa e eles, não. O filho e a Nora não estavam, os vizinhos já estavam meio acalmados naquela hora. E nós começamos a ministrar para ele sobre a salvação. Ele entrou nesse parar, eu vi ele para cá, e aquilo estava engrenado, estava assim no pontapé final. Vem o genro de um vizinho do lado, e veio e entrou, e ali ele sentou. E aí mudou completamente o assunto. Até o tio é bem, só tem uns 30% dos ouvidos, então tu tem que falar muito alto, e eles engataram um outro assunto e nós perdemos. Fomos de novo lá, entende? Mas daí tinha muita gente, só dá uma beliscada. Mas nós estamos nos cobrando isso, entende? Ele tem uma certa idade e muito problema de saúde. Agora em fevereiro, esse homem de novo, Deus não quis ele levar ele. Esse homem de novo entrou em coma, não foi bem em coma, mas ficou muito tempo no hospital para morrer. Foi um milagre não ter morrido. Pensa, vamos lá visitar ele. Aí entrou a pandemia. Aí não estavam recebendo visita lá. Só tem 10, 12 famílias lá, mas não estavam. Ninguém queria saber lá. Eu também não vou. Mas aí agora, esses dias, daí nós marcamos, uns 2 meses atrás, então, quando começou a melhorar, e aí o sobrinho pegou coronavírus, a gente não conseguiu ir também. E aquilo vem vindo, e a carga no coração sobre isso. E agora, semana passada, na outra quinta, na outra sexta, nós fomos lá. E tudo que parecia que não ia dar certo assim. Porque houve várias zebras ali dentro, lá com outros. Mas acabou o filho não indo, o outro não foi, nós conseguimos ter um tempo com eles, tomar um café com eles, e depois de 2 horas e meia, entre indas e vindas, né? Daqui a pouco a conversa se desviava, eles traziam algo lá assim, mas Deus deu graça. Eles entenderam que o caminho é Cristo. Não era ser bom ou ser ruim, ou seguir o que o fulano ou ciclano fala, mas eles entenderam e eles tomaram uma posição e se converteram, aceitaram Jesus lá naquele dia. Sabe, isso foi tremendo. Eu disse para o Pedro, nós voltamos assim, foi tão pesado aquilo, que parece que a gente perdeu até a alegria daquele momento. O que eu quero incentivar vocês assim, à beira do caminho, são teus parentes, são teus amigos, muitas vezes, mas quem tem acesso a eles? Sabe, nós tínhamos acesso, nós temos acesso. Ainda tem uma tia lá com 84 anos que está bem debilitada também, que está na lista, e eu creio que Deus é fiel. Deus vai também arrecadar essa para ele, né? Mas nós temos acesso a eles.
E certamente tem pessoas na vida de vocês têm acesso, só vocês. Não espera que um pastor lá num programa vai convencer eles a aceitar Jesus, ou eles vão entender. Isso até pode acontecer. Até pode acontecer que um estranho vá lá falar e se converta. Mas se tu tem acesso, é tu. Eis que o semeador saiu a semear. O semeador é tu. O semeador é eu. Né? E bem, Senhor, eu fico feliz por isso. Obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Deus é muito bom, irmãos. Fiel. E com certeza Ele deseja. Paulo diz que todo homem, toda mulher seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Fica de pé aí, irmão. E eu creio que Deus tem assim acendido uma chama a mais, que eu sei que você já tem aí do Espírito Santo na tua vida, da vida dele. Te coloca essa manhã, te coloca de novo, pronto para semear. Oportunidade vai ter, não vai faltar. Com certeza já no sair daqui hoje vai ter oportunidade. Amém? Aleluia, Pai querido. Obrigado.